Você já sentiu que está andando em ovos dentro da sua própria casa? Como se o ar estivesse eletrificado e qualquer palavra ou ação errada pudesse desencadear uma tempestade. Seu lar, que deveria ser um refúgio, se transformou num campo minado de regras invisíveis. Se essa sensação lhe é familiar, o vídeo de hoje é para você. Não vamos falar sobre escândalos ou brigas em voz alta. Vamos falar sobre o horror silencioso e rastejante, as 7 regras não escritas e bizarras que o narcisista estabelece em casa para subjugar tudo e todos. E eu prometo, algumas dessas regras são tão sofisticadas que você vai se perguntar como não as notou antes. Acha que sua família está bem? Vamos conferir. É possível que você esteja vivendo sob essas leis agora mesmo, sem nem perceber. Antes de mergulharmos nisso, vamos entender rapidamente o que significa ser um narcisista dentro do contexto familiar e doméstico. Esqueça o mito da pessoa que apenas se admira no espelho. A realidade é muito mais profunda e perigosa. O narcisismo é um transtorno enraizado num vazio emocional insaciável. Para preenchê-lo, o narcisista exige uma fonte constante de admiração, controle absoluto e poder. E onde é mais fácil criar essa fonte? Exatamente, dentro da própria casa, transformando-a num pequeno reino, onde ele é o único monarca. Todas essas regras estranhas não são apenas manias ou mau humor. São ferramentas meticulosamente elaboradas para sustentar a sua frágil autoestima e manter o controle total sobre você. Elas criam um ambiente onde você duvida constantemente de si mesmo e ele está sempre certo. Então, apertem os cintos, porque vamos mergulhar no mundo das leis domésticas do narcisista. E aqui está ela, a regra fundamental, a número 1, o culto à personalidade. Na casa de um narcisista só existe uma estrela, um sol, e todos os planetas giram em torno dele. E esse sol é, obviamente, ele mesmo. Esta regra dita tudo. O melhor lugar no sofá é dele. O pedaço mais apetitoso no jantar pertence-lhe. O comando da televisão é o cetro sagrado nas suas mãos. Todas as conversas, de uma forma ou de outra, têm que convergir para a sua pessoa. As suas ideias geniais, o seu dia exaustivo no trabalho, os seus triunfos inacreditáveis, ou as ofensas que ele sofreu injustamente. Tente mudar o foco para si, para as suas preocupações ou alegrias. Sentirá imediatamente uma frieza, ou verá uma expressão de profundo tédio na cara dele. As suas preocupações são apenas um ruído chato, uma distração do espetáculo principal. Imagine uma casa onde todos os espelhos estão orientados para a mesma direção, refletindo sempre e apenas uma pessoa. Viver num ambiente assim é habituar-se lentamente à própria invisibilidade. Como é que este culto de personalidade se sustenta? É mantido através de um sistema de rituais de adoração não ditos. Por exemplo, você é obrigado a recebê-lo do trabalho com uma cara de entusiasmo, independentemente de como foi o seu dia. Tem de ouvir a mesma história sobre o feito dele pela 10ª vez e demonstrar um interesse inabalável. Deve elogiá-lo pelas coisas mais triviais, como ter trocado uma lâmpada, como se ele tivesse feito uma descoberta científica. Qualquer crítica, mesmo o comentário mais suave, é vista como traição de Estado e é punida com um silêncio glacial ou com uma explosão de raiva. Numa casa assim, a sua opinião só tem valor quando coincide com a dele. Aos poucos, você perde a capacidade de ter os seus próprios desejos e necessidades, já que eles serão sempre ignorados ou ridicularizados de qualquer maneira. A sua função principal é ser espectador e aplaudir, fornecendo ao narcisista o combustível essencial para a sua existência. Isto não é uma parceria, é servidão. Viver sob a regra do culto de personalidade tem consequências devastadoras para a sua autoestima. Você começa a duvidar do seu próprio valor. Parece que seus pensamentos, sentimentos e conquistas simplesmente não importam. Você se transforma numa sombra, num mero acessório, a serviço do ego de uma única pessoa. Essa regra é a fundação para todas as que virão. Ao desvalorizá-lo, o narcisista ganha um passe livre, total liberdade, para qualquer manipulação futura. Ele implanta em seu subconsciente a ideia de que só existe ele e você é apenas uma função. E o mais assustador é que, com o tempo, você pode realmente começar a acreditar nisso. Você se pega tentando agradar, antecipando o humor dele, só para não perturbar a frágil paz da sua autossatisfação.
Você para de viver a sua própria vida, dissolvendo-se completamente na dele. Esse é o primeiro passo para a perda da sua identidade, e o narcisista o executa com precisão cirúrgica. Passemos à segunda regra, que não é menos aterrorizante. Trata-se do controle total sobre a informação e a comunicação. O narcisista precisa ser a única fonte de verdade dentro do seu pequeno mundo. É ele quem decide o que você deve saber e com quem pode ou não falar. Isso pode começar de forma inocente, por exemplo, com frases como: "Por que você anda falando com essa amiga? Ela só te prejudica." Ou ainda: "Seus pais não te entendem, só eu te desejo o bem." O objetivo é único: isolar você de qualquer fonte externa de apoio e de opiniões alternativas. Qualquer pessoa que possa abrir seus olhos para o que está acontecendo é imediatamente declarada inimiga. Ele pode vasculhar seu celular, ler suas mensagens e controlar suas chamadas. Tudo isso é apresentado sob o disfarce de cuidado e ciúme, sempre com a frase: "É que eu fico muito preocupado com você." Na verdade, o medo dele não é que alguém vá te machucar, mas sim que alguém lhe conte a verdade sobre quem ele realmente é. Esse controle de informação se estende a tudo que acontece dentro de casa. O narcisista cria a sua própria versão da realidade, e você é forçado a aderir a ela. Se ele disse que ontem você estava de mau humor e arruinou a noite de todos, então é a pura verdade. Não importa se você se lembra de tudo, de forma completamente diferente. Ele vai distorcer os fatos, negar as suas próprias palavras e atribuir a você coisas que você nunca disse ou fez. Isso é o clássico gaslighting em ação. Ele age como o censor e o editor da história que vocês têm em comum. Para convidados e amigos, ele pinta um quadro idealizado da vida de vocês. Ele é o herói, e você é a companheira feliz e grata. Qualquer tentativa sua de revelar a real situação será imediatamente rotulada como mentira, exagero ou pior, como um sinal da sua instabilidade emocional. Ele não só controla o seu presente, mas também o seu passado, forçando você a duvidar da sua própria memória e da sua sanidade mental. Agora, o terceiro princípio, que permeia a própria atmosfera da casa, vamos chamá-lo de monopólio emocional. No universo do narcisista, só há espaço para um tipo de sentimento, o dele próprio. Se ele está de bom humor, todos na casa devem se alegrar e celebrar. Se ele está com raiva ou triste, a família inteira precisa andar nas pontas dos pés e compartilhar o sofrimento dele. Suas próprias emoções simplesmente não contam. Mais do que isso, elas são consideradas inadequadas ou até mesmo ofensivas, caso não coincidam com o estado de espírito dele. Imagine que algo maravilhoso aconteceu no seu trabalho, e você mal pode esperar para compartilhar essa alegria. Mas você chega em casa e ele está de mau humor. Sua felicidade será instantaneamente aniquilada. Você será acusado de egoísmo e de insensibilidade. Como é que você pode estar feliz enquanto eu estou sofrendo tanto? Essa é a frase típica em uma situação como essa. Seus sentimentos, pura e simplesmente, não têm direito à existência. Essa monopólio emocional faz com que você comece a sufocar seus sentimentos mais verdadeiros. Você aprende a escanear o humor dele no momento em que ele pisa dentro de casa e imediatamente se ajustar a isso. A alegria, você precisa esconder caso ele não esteja bem. Tristeza. É proibido demonstrar, especialmente se ele quer se divertir, sob o risco de ser rotulada de chata ou estraga prazeres. Raiva. É terminantemente proibida. Afinal, a única pessoa que tem o direito de sentir e expressar raiva nesta casa é ele. Você se transforma num verdadeiro camaleão emocional, perdendo completamente a sua essência e a conexão consigo mesma. O narcisista é incapaz de empatia. Ele não consegue se solidarizar ou se importar com o que você está sentindo. Pelo contrário, ele vê os seus sentimentos como uma competição direta pela atenção. Se você chora, você está roubando dele o protagonismo no papel de vítima ou sofredor. Se você ri sem a presença dele, você está desvalorizando a importância dele. No final das contas, você fica sozinha para lidar com todos os seus sentimentos, mergulhada numa completa isolamento emocional, mesmo estando ao lado de outra pessoa. O aspecto mais destrutivo dessa regra é a desvalorização ativa das suas emoções pelo narcisista.
Ele dirá coisas como: você está reagindo de forma exagerada. Você está dramatizando. São apenas os seus hormônios. Ele faz você acreditar que o que você sente é inválido, inadequado. Este é um instrumento de controle poderosíssimo. Quando você deixa de confiar nas suas próprias emoções, torna-se extremamente fácil de manipular. Você passa a se questionar: será que eu não deveria ter ficado tão abalada assim? Será que sou eu a culpada por tudo isso? O narcisista rouba o seu compasso interno, a sua intuição e os sentimentos que sinalizam quando algo está errado. Ele o substitui pelo próprio navegador dele, que só tem um destino: o seu próprio conforto e a satisfação imediata do seu ego. É uma terra arrasada dentro da sua alma, onde nada mais pode florescer ou crescer sem a sua total permissão. Chegamos agora à quarta regra, que podemos resumir assim: padrões duplos são a lei. Para o narcisista, existem 2 códigos de conduta, um para ele, o magnífico e insubstituível, e outro para o resto do mundo, ou seja, para você. O que é estritamente proibido para você, para ele não é apenas permitido, é um direito inalienável. Por exemplo, ele pode atrasar 3 horas sem avisar, e isso será justificado como negócios importantes. Mas se você se atrasar apenas 15 minutos, prepare-se. Será um interrogatório implacável e acusações de desrespeito. Ele pode flertar com outras pessoas na sua frente, mas Deus o livre de você se quer sorrir para alguém. Ele pode espalhar coisas pela casa porque está cansado, mas você tem a obrigação de manter a ordem impecável. E essa lista, claro, continua indefinidamente. Qualquer tentativa de apontar essa contradição gritante será recebida com um ataque de fúria ou com uma perplexidade condescendente. Ele realmente não entende qual é o problema. Na visão de mundo dele, ele é a exceção a todas as regras. Ele se acha acima disso. Ele usará frases como "não se compare a mim" ou "isso é completamente diferente". Ele vai construir cadeias de raciocínio complexas para justificar por que ele pode e você não. E muitas vezes, essas explicações são tão absurdas que você simplesmente desiste, sem querer se envolver em mais uma discussão inútil. 2 pesos e 2 medidas são uma maneira constante de lembrar você do seu lugar na hierarquia. Existe ele, no topo, e existe você, em algum lugar lá embaixo, na base. Isso não é uma parceria entre iguais. É uma relação de mestre e servo, e essa regra apenas consolida essa ordem de coisas. Viver num mundo de 2 pesos e 2 medidas destrói o seu senso de justiça e causa uma frustração constante. Você está sempre em desvantagem, porque as regras do jogo mudam dependendo de quem está a fazer a jogada. Isso gera uma sensação de impotência e de que não há saída. Você começa a acreditar que exigir para si o mesmo tratamento que ele tem é um ato de egoísmo. Você se habitua à desigualdade e passa a encará-la como algo normal. O narcisista cultiva em si a submissão e o abandono dos seus próprios direitos. Ele demonstra que as leis da lógica e da justiça não se aplicam no espaço dele. A única lei que vigora é a do seu desejo. E com o tempo, essa realidade distorcida torna-se a única possível para si, o que torna a saída deste relacionamento ainda mais difícil. Você simplesmente esquece que existe outra forma de viver, uma forma justa e honesta. A quinta regra doméstica do narcisista é criar um ambiente de constante imprevisibilidade e caos. Você nunca sabe em que humor ele voltará para casa. Será que ele será gentil e generoso, ou vai se transformar num tirano furioso por causa de uma bobagem, tipo uma xícara que não foi colocada no lugar certo? Essa vida em um vulcão mantém você em estado de tensão constante. Você não consegue relaxar na sua própria casa, porque está sempre à espera do próximo problema. O narcisista entende instintivamente que uma pessoa em estado de ansiedade constante é muito mais fácil de controlar. Ele não quer que você se sinta confortável ou seguro. A segurança gera confiança, e uma pessoa confiante é uma ameaça direta ao controle dele. Por isso, ele cria essa gangorra emocional, alternando períodos de idealização, onde ele te cobre de amor e elogios, com fases de desvalorização abrupta e frieza. Esse caos não se manifesta apenas no humor, mas também nas regras estabelecidas. O que era permitido ontem, hoje pode estar sob a mais rigorosa das proibições. Aquilo que ele elogiava, amanhã será a razão de duras críticas.
Por exemplo, hoje ele diz: "Que bom que você é proativo." E amanhã, diante dessa mesma iniciativa, ele questiona: "Quem te pediu para se meter?" Isso é enlouquecedor, porque você não consegue desenvolver um modelo de comportamento que funcione. Você erra constantemente, não importa o que tente fazer. E cada erro seu é uma desculpa perfeita para o narcisista te repreender, dar uma lição de moral e reafirmar a própria perfeição, em contraste com a sua imperfeição. Ele cria um jogo sem regras, no qual é impossível vencer. O único objetivo desse jogo é manter você em confusão e dependência dos seus caprichos momentâneos. Você para de confiar no seu próprio discernimento e passa a depender apenas das reações dele. Viver num ambiente tão imprevisível desgasta o nosso sistema nervoso. Isso pode levar ao desenvolvimento de transtornos de ansiedade, ataques de pânico, estresse crônico e depressão. Seu corpo e sua mente estão constantemente em modo de luta ou fuga, sempre à espera do perigo. O narcisista usa essa tática intuitivamente, algo conhecido como reforço intermitente. É exatamente como nos experimentos com camundongos de laboratório. Se a recompensa pelo ato não for constante, mas sim caótica ou imprevisível, a dependência se torna muito mais forte. Você fica viciado nos raros momentos em que ele está de bom humor e tolera todo o resto, só para receber novamente aquela dose de amor e aprovação. Esse ciclo de esperança e decepção prende a vítima ao abusador de uma maneira incrivelmente forte, criando um laço traumático que é extremamente difícil de romper. O caos não é um efeito colateral do caráter dele, é a sua arma consciente. A sexta regra, que embora esteja intimamente ligada ao controle de informação, merece uma atenção especial, é a reescrita sistemática do passado. O narcisista é um mestre insuperável do gaslighting. Ele negará com absoluta certeza eventos que realmente aconteceram. Ele distorcerá suas memórias ao ponto de as tornar irreconhecíveis, apenas para sair por cima e se colocar numa luz favorável. Por exemplo, depois de uma discussão horrível, onde ele o ofendeu, no dia seguinte ele pode dizer: "Do que é que você está a falar? A gente só teve uma conversa tranquila. Você está a inventar isso tudo." Ou ele pode atribuir a você as atitudes terríveis dele. "Não fui eu quem berrou. Foi você que me provocou com essa sua crise de histeria." Ele faz isto de forma tão convincente que, em algum momento, você realmente começa a duvidar da sua memória, da sua percepção e até mesmo da sua sanidade. Ele literalmente rouba o seu passado. O objetivo dessa tática é minar a sua autoconfiança. Quando você não consegue confiar na sua própria memória, torna-se totalmente dependente de quem constrói essa realidade para você. O narcisista passa a ser o guardião da vossa história mútua. E claro, na versão dele, ele é sempre o herói, o sábio e a vítima das circunstâncias. Já você é a pessoa instável, esquecida e ingrata. Ele pode negar promessas que fez ou acordos que vocês tinham estabelecido. Quando você tenta lembrá-lo, ele olha para você com uma surpresa genuína e diz: "Isso nunca aconteceu, foi coisa da sua cabeça." Este truque é tão traiçoeiro que pode levar a pessoa a um colapso nervoso. Você começa a ter medo de levantar qualquer assunto controverso do passado, porque sabe que tudo será distorcido e, no final, a culpada será sempre você. Como combater isto? A única forma é manter um registro. Anote os eventos, as conversas, as promessas. Pode parecer pura paranoia, mas num relacionamento com um narcisista é a única maneira de manter a sua ligação com a realidade. Ter uma prova escrita torna muito mais difícil para as manipulações dele funcionarem. Claro que ele o pode acusar de desconfiança ou até de espionagem, mas para si será a âncora que o impedirá de se afundar no pântano da realidade distorcida dele. Lembre-se, o gaslighting é uma forma de abuso psicológico. O objetivo dele é quebrar a sua vontade e subjugá-lo. Se apanha constantemente a pensar: "Será que estou a enlouquecer?" O mais provável é que não esteja. O mais provável é que alguém esteja a esforçar-se muito para o fazer acreditar nisso. Confie em si, mesmo que o seu mundo, representado por uma única pessoa, tente convencê-lo do contrário. E, finalmente, a sétima e última regra, que consegue entrelaçar todas as anteriores numa única teia sufocante. É o isolamento disfarçado de cuidado. O narcisista vai afastá-lo ou afastá-la metodicamente do seu ciclo social. Amigos, família, colegas.
Mas ele não fará isso através de proibições diretas, e sim de uma forma muito mais sutil. Ele encontrará defeitos em cada pessoa próxima de você. Sua melhor amiga é uma fofoqueira invejosa. Seus pais vivem se intrometendo e colocando você contra mim. Seus colegas só estão usando você. Ele fará isso progressivamente, gota a gota, envenenando seus relacionamentos com os outros. Pode armar brigas bem na hora em que você está saindo para encontrar amigos, só para garantir que você vá embora de mau humor ou que cancele o encontro de vez. Ele criticará presentes de seus familiares ou menosprezará os conselhos deles. Toda essa campanha de isolamento é apresentada sob o disfarce de amor e cuidado excepcionais. Ele usa frases como: "Eu só quero te proteger de pessoas más. Só eu te entendo e amo de verdade. Não precisamos de ninguém. Nós dois estamos tão bem assim." Ele cria a ilusão de que o mundo de vocês se resume a ele, e tudo que está fora desse mundo é hostil e perigoso. Aos poucos, você mesma começa a se afastar das pessoas para evitar novos conflitos e interrogatórios em casa. Você perde laços sociais, perde apoio, perde uma perspectiva externa. Você fica sozinha com ele, aprisionada na realidade dele. Este é o objetivo final dele. Uma vítima isolada é muito mais fácil de manipular. Ela não tem ninguém a quem recorrer para pedir ajuda ou conselho. Ela se torna completamente dependente do seu agressor, emocionalmente e, às vezes, financeiramente. As consequências desse tipo de isolamento são catastróficas. Você não perde apenas amigos, mas também aquela parte de si que só se manifestava na convivência com eles. Você se encontra num vácuo onde a única voz que escuta é a dele. A sua visão de mundo se restringe ao tamanho do seu apartamento. Se você se identificou ou reconheceu o seu relacionamento nessa descrição, entenda, isso não é amor nem cuidado. É uma estratégia de dominação total sobre a sua vida. O amor verdadeiro não isola. Ele expande o seu mundo. Ele se alegra com os seus amigos e apoia a sua conexão com a família. Se o seu parceiro está construindo um muro entre você e o resto do mundo, ele não está erguendo uma fortaleza para o seu amor, mas sim uma prisão para você. E ter essa consciência é o primeiro e mais crucial passo no caminho para a liberdade. Não permita que ninguém transforme a sua vida numa solitária. Então, vamos fazer um resumo. Nós analisamos as 7 regras não escritas que o narcisista impõe no seu lar: o culto à sua personalidade, o controle total da informação, a monopólio das emoções, os padrões duplos, o caos constante, a reescrita do passado e, por fim, o isolamento disfarçado de cuidado. É crucial entender que estas não são apenas más manias isoladas. É um sistema coeso e interligado, criado com um único propósito: controle total e submissão. Cada regra apoia e amplifica as outras, tecendo uma teia da qual é extremamente difícil escapar. Viver num lar assim é um lento processo de apagamento da sua identidade, dos seus desejos, da sua vontade. Mas o conhecimento é poder. Agora que você conhece estas regras, pode identificá-las, pode dar-lhes um nome, e isso tira-lhes uma parte do seu poder destrutivo e mágico. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se ele foi útil para você, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder novas análises sobre temas psicológicos complexos. O seu apoio é fundamental. E agora, uma pergunta para você. Você já enfrentou regras semelhantes nos seus relacionamentos ou nos de outras pessoas? Qual delas você considera a mais insidiosa e destrutiva? Compartilhe a sua história nos comentários. Às vezes, apenas contar a sua experiência pode ajudar não só a si mesmo, mas também a outra pessoa que esteja lendo agora e perceba que não está sozinha.